Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Foi. Boa noite, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Estamos aqui ao vivo em home office, mais um programa Direito em Cheque. Programa da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo. Ficar em casa não é fácil, né? A gente fica até perde até o rumo. Não parece que está no estúdio e tal, dá uma errada no texto também. Hoje recebendo aqui, então, Dr. Rodrigo Tritapepe, advogado, diretor do Procon São Paulo, a quem eu tive a honra também de trabalhar junto com ele na Assembleia Legislativa, um grande profissional. Já nós vamos bater um papo legal. Antes, só deixa eu cumprimentar os âncoras mais famosos da Web TV brasileira, do Facebook, Oliveira e Ale. Como é que vocês estão? Boa noite. Oi, Paulão. Um grande prazer aqui mais um dia, aqui mais uma live, né? A gente vai se adaptando ao novo que a gente está vivendo nesse momento, né? E realmente o Rodrigo é um cara extraordinário, fantástico, né? Pessoa muito do bem, tem muito conhecimento e conteúdo para passar. É um prazer, mais uma vez, estar com ele aqui. É isso aí, boa noite a todos, meus amigos. Agora fazendo live, aí acostumando. O Paulo ficou 2 semanas sem fazer live e perdeu até a entrada. Mas está tudo certo, é isso aí, a gente está se adaptando. Uma boa noite para o nosso público que está acompanhando. Estou vendo aí que já está bombando aí o chat. E hoje, com certeza, teremos assuntos aí bem polêmicos aí com o Dr. Rodrigo, que é diretor do Procon. Acredito que vocês tenham muitas dúvidas, então já pode deixar sua pergunta, já chama os amigos, compartilha a nossa live, que vai ser muito bom hoje, hein? Então, um abraço, uma boa noite para o doutor Rodrigo. Obrigado, boa noite. Agradecer vocês três, figuras fantásticas, sensacionais. Acompanho vocês aí na nossa Academia do Direito, enquanto estudante, o Paulo aí como nosso advogado, agora professor de Direito Penal, um canal aí nas redes sociais fazendo um sucesso. Oliveira, figura ímpar aí, um cara com coração maior que o coronavírus, aí, de tão grande que é o coração dele aí, né? E o Ale aí, um amigão também, o nosso contra-regra aí que faz tudo funcionar e também cooperando sempre aí com o seu ponto de vista, com a sua simplicidade, humildade e conhecimento. Já tivemos uma oportunidade de fazer um bate-papo uma primeira vez, hoje uma volta aí, né? Sempre à disposição de vocês que são, além de amigos e profissionais, são pessoas muito queridas para mim, tá bom? Estou à disposição e vamos conversar, vamos bater um papo, vamos, na medida do possível, tentar esclarecer o máximo possível do que a gente sabe, conhece e do momento que a gente está vivendo aí, tá bom? Estou à disposição e estou aqui para participar e colaborar com a nossa turma aí, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. Isso aí, Trita, muito bem-vindo. Como ele falou, já é a segunda participação do Rodrigo Tritapepe, aqui do Dr. Rodrigo na nossa live. E, como eu disse, já trabalhamos juntos. O Rodrigo é uma pessoa que ajuda a comissão desde sempre, né? Desde quando a comissão existe, sempre ajudou, já produziu eventos com a gente, de palestras, várias outras ideias que a comissão acadêmica tinha, ele ajudava a executar e fazer. Então, assim, é um prazer não só pelo profissional que ele é, pela importância hoje, né, do profissional que ele é, diretor do Procon São Paulo, um órgão tão importante, mas como amigo mesmo e por tanto ajudar a comissão acadêmica, assim, acreditar no trabalho da gente, né? Você vê, um trabalho nem tão, né, gigantesco, pequeno, é recente também, aos poucos estamos crescendo, mas o Rodrigo sempre acreditou na gente, sempre ajudou. E só lembrar o pessoal, então, bate-papo hoje, pessoal, sobre direito do consumidor. Daqui a pouco o Ale vai soltar um vídeo também, passou ontem na TV Record, na Record, né, no Repórter Record, se eu não me engano, no programa, e falando, né, sobre
que está acontecendo com o consumidor? Eu tenho umas reclamações também, aconteceu muita coisa comigo essa semana, você vai na vendinha ali, o pessoal está sempre... Né, mudou tudo. Relação de consumo, parece que quando tem uma pandemia, uma crise, o pessoal fica tudo louco. Uns querem ganhar mais em cima do outro. Então a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui. Gostaria também muito agora de dar a palavra para o Oliveira e parabenizar ele por ontem. O Oliveira fez uma ação social show de bola ontem, a gente apoiou ele, mas um grande mérito do Oliveira por ele está organizando, chamou para ele a responsabilidade de fazer as entregas e tudo. Eu queria que ele falasse um pouquinho. E vai ter mais novidade, né, Oliveira? Que a gente conseguiu mais coisa aí para outra semana. A gente vai para a fase 2 agora, né? Que a gente vai não só as doações de alimento, a gente está fazendo kit também para ver se a gente consegue entregar nas delegacias do batalhões. Fala um pouquinho aí. Parabéns, hein, Oliveira? Então, não, obrigado, mas eu não fiz nada sozinho, né? A gente teve a ideia, né? Colocou à frente, mas só foi possível com a ajuda da comissão, do Paulo, do Alê, o apoio do pessoal nas redes sociais, meus clientes, cara, muito amigo mesmo. Eu fiquei muito surpreso, né? Com a repercussão, os clientes compraram a causa, me ajudaram, os comerciantes aqui do Parque São Lucas, não canso de agradecer, estão passando um momento difícil. Muitos estão com as portas fechadas, trabalhando só com delivery, mas mesmo assim fizeram questão de me chamar no WhatsApp, ajudar e participar. E realmente fiquei muito feliz, cara. É muito gratificante você ver o agradecimento das pessoas, né, que necessitam nas comunidades e poder ajudar. E uma ideia, né, que a gente começou de forma tão simples, pequena, a gente passou ontem de 1 tonelada de alimentos, atingimos 1 tonelada e 200 de alimentos. Então, assim, fantástico, em um prazo recorde, né? Em questão de 15 dias, a gente conseguiu essa arrecadação e tem mais vindo, né? Como o Paulo falou, tem mais vindo aí, a gente está com os ofícios ainda aí para algumas redes, para ver se vem uma doação ainda maior. E, fora isso, a gente começa a fase 2, né? Etapa arrecadação de álcool em gel, o pessoal está produzindo máscaras, então a gente vai fazer entrega aí para o pessoal que está na linha de frente, né? Policiais, aí pessoal de saúde, a gente vai com certeza consegui fazer um belo trabalho, mas agradeço a todos que eu não fiz nada sozinho, foi graças à ajuda de todos vocês. Imagina se a gente tivesse um violão e fizesse uma live, hein, Oliveira? Vixe, então, pensou? Foi isso que eu gravei aquele vídeo, né? Acho que foi quinta-feira passada, né? Que a gente fez a live lá com o pessoal do Fiscalizando o Sampa, eu dei uma desabafada lá falando sobre isso, né? Que teve gente que ainda veio criticar ainda, né? Falar que a gente estava querendo se aproveitar de alguma situação. Eu gravei um vídeo, eu falei, não dá para ficar calado com isso. Aí eu falei, eu desafio, vem cá, vem fazer melhor. Faz melhor do que eu vou te apoiar. Se você estiver fazendo melhor, com certeza vai ter meu apoio. É fogo. Mas não vamos dar... Não, vamos embora, segue o jogo. Para quem não faz mais que você, nem que ninguém. Ô, Ale, fala pra gente quem tá online aí. Já tem pergunta, já vamos fazer as perguntas, vamos fazer o Treta trabalhar. É isso aí, pessoal. Hoje aí vai bombar essa live aí. Com certeza, ó lá, o Giba já tá aqui. Uma boa noite ao Giba. Valéria Cristina, Cristina Porto, Marlene Martins, Henrique Santos. O Giba aqui, o Giba tem já um apontamento aqui, ó. Falou que comprou no Carrefour produtos em promoção, só que quando passa no caixa o valor é cheio e o desconto vem no final da nota. Mas aí não sabemos o valor exato do desconto. Agora, se pegamos vários produtos em promoção, como saber se esse desconto está correto? E se isso é correto? Conseguiu entender, doutor? Eu acho que o doutor ficou sem som, ou foi geral? Não, Perdão. Voltou. Quando a gente está ao vivo aí, todo mundo junto, é mais fácil. Um joga a bola pro outro e fala, né? Então, eu perguntei se a bola estava comigo ou está comigo. Eu acho que, antes de responder, eu ia fazer uma pequena introdução. Como eu tenho falado, essa semana eu participei de uma reunião da OAB de Santo Amaro, online também, foi transmitido e tal. E eu disse lá
para aquele grupo de advogados, pessoas muito queridas e especiais ali, profissionais altamente qualificados, que é o seguinte, né, nós vivemos num momento histórico e um momento de repensar. Repensar o quê? Se nós procurarmos na doutrina, na jurisprudência, se nós procurarmos por analogia para quem não é no direito é alguma forma que você usa um modelo para adaptar a outro, nós não encontramos nada e não vamos encontrar nada parecido com o que nós vivemos agora. Se nós pensássemos nos últimos fenômenos que nós tivemos o ano passado, nós tivemos o furacão Dorian nos Estados Unidos e a mancha de óleo no Nordeste. Então, existia uma impossibilidade das pessoas viajarem para a Disney, lá para a Flórida, né? Isso por quê? Porque existia um furacão, então as pessoas não conseguiam chegar na Flórida e as companhias aéreas também não conseguiam voar para a Flórida. Mas as companhias conseguiriam, por exemplo, voar para Nova York e fazer o trecho de ônibus. Enfim, o serviço poderia ser concluído de alguma maneira. Na mancha do Nordeste, você tinha uma viagem para Salvador, e Salvador estava lá com a mancha de óleo justamente no hotel que você ia ficar e você não queria. E aí você trocava essa viagem para ir para Goiás, para ir para Florianópolis, enfim. Existia, diante dos fenômenos, uma possibilidade de você continuar ali com a sua relação de consumo e concluir a sua viagem. Naquele momento, as pessoas que queriam desistir da viagem ter o seu dinheiro de volta, se elas quisessem remarcar suas passagens, se elas quisessem crédito, enfim. Isso existe uma lei, existe uma regulamentação, existe jurisprudência, existe uma cultura de como que isso funciona. Pois bem, hoje, tendo em vista o coronavírus, nós não temos as mesmas regras sendo aplicadas. O direito do consumidor e a observação à sua vulnerabilidade, sim, isso é imutável. O consumidor vai continuar a ser protegido. Nesse momento, o que existe é uma necessidade de olhar para o fornecedor e entender que ele também está impedido. Vamos usar o mesmo exemplo das companhias aéreas. Os aviões não podem sair do chão. Se eles não podem sair do chão, não há de se falar em não cumprimento do serviço. Mas, ao mesmo tempo, o consumidor ele não viajou, então o serviço também não foi cumprido. Isso tudo para mostrar como nós estamos hoje. O fornecedor que tem a sua loja, que o consumidor quer trocar uma calça que ele comprou, ele não pode abrir a loja dele para fazer a troca daquela calça. Então, ele está incorrendo aí alguma regularidade do Código do Consumidor? Se estivéssemos no tempo comum, sim, claro. Mas e nesse momento que ele não pode abrir a loja dele? Então, veja, de novo, o consumidor está preservado, os seus direitos garantidos. E nós não abrimos mão de nenhum direito do consumidor. O que nós imaginamos agora é que é o momento de se negociar, de se tentar a melhor proposta, porque nós precisamos também que esses fornecedores, esses empresários, esses negócios, permaneçam de alguma maneira saudáveis, que eles possam continuar a exercer sua atividade no comércio. Não é? Então, essa é uma introdução do momento que a gente vive, da construção de uma... Nós estamos vivendo hoje a história, e nós estamos também construindo um novo modelo. Nesse sentido, a partir ali mais ou menos de 18 de março, foi quando nós tivemos a Itália, teve o boom lá da Itália, começa a se fechar os aeroportos, as cidades, e aí tem-se o primeiro registro aqui no Brasil. Um homem de 62 anos de idade aqui de São Paulo. A partir daquele momento, mudou-se. E aí pensou-se que uma coisa que estava tão longe, lá na China, o primeiro registro do PROCON é do dia 13 de janeiro de 2020, uma pessoa que queria cancelar seu voo para a China. Nós estávamos em 18 de março, quando bateu aqui na nossa porta. E ali foi um misto de pânico, de medo, onde começou-se a ter uma grande confusão, um grande destoamento das relações.
No primeiro momento, no primeiro bloco, as empresas tiveram que colocar os seus funcionários para casa. Uma empresa de telefonia, uma das maiores, hoje tem 10 mil funcionários trabalhando em casa, na linha de atendimento. Então, as empresas tiveram que remanejar todo o seu serviço, colocar seus funcionários em casa para poderem trabalhar. O PROCON, há 1 ano, nós vamos desenvolvendo um projeto de teletrabalho. O governador editou um decreto onde ele regulamenta essa atividade, isso eu estou falando fora do corona. E nós vimos trabalhando com isso, se adaptando, como seria um pequeno piloto, alguns funcionários, e de repente, em 1 semana, nós tivemos que colocar 600 funcionários em casa trabalhando em home office. Então, a nossa fiscalização, o pessoal de rua continua trabalhando, o pessoal do interior, que também são os escritórios de fiscalização, porém, 80%, 70% hoje, no mínimo, está em casa. Então, nós falamos do mundo novo, onde as empresas tiveram que adaptar a sua prestação de serviço, o consumidor foi para dentro de casa e o PROCON também foi para dentro de casa. Isso foi um momento de transição, de adaptação ao novo mundo. Foi o que aconteceu. E aí veio a primeira onda de problemas, que foi a falta de comunicação da empresa com o consumidor. O consumidor tinha uma viagem, e a escala de problemas se deu da seguinte ordem. Primeiro os problemas com o turismo, depois foram os problemas com eventos, depois foram os problemas com as mensalidades escolares, as vans escolares, as academias de ginástica e cursos livres, chegando, por fim, no aumento de preço de alimentos, álcool gel, máscara. Então, esse foi o histórico, foi a evolução dos problemas dentro do PROCON. Ok. As empresas, dito tudo isso, as empresas em casa, o consumidor em casa, o PROCON em casa, o governo começa a emitir, o governo federal, medidas provisórias para regulamentar cada tipo de problema. E aí que vem a consolidação do que eu acabei de falar. Existe a Constituição Federal, existe o Código do Consumidor, e aí veio uma medida provisória para dizer como que seria executado e garantido os direitos do consumidor. Então foram medidas provisórias, a Secretaria Nacional do Consumidor editou normas técnicas, o PROCON São Paulo também editou normas técnicas referentes a alguns assuntos, e assim foi se construindo um entendimento. Primeiro ato, falta de comunicação. Ninguém consegue falar com as empresas. Uma grande bagunça. No segundo momento, quando você conseguia falar com as empresas, você tinha uma medida provisória, então vamos começar pelo turismo lá. Teve pessoas que estavam na Itália, querendo voltar para o Brasil, nós conseguimos encaixar a pessoa num voo que saía de uma outra cidade da Itália. Naquele dia, quando ela estava a caminho da outra cidade, aquele aeroporto também fechou. Nós conseguimos com a empresa que ela fosse para outra cidade. Resumindo, da Itália ela foi para a Alemanha, da Alemanha ela foi para a França, que ela conseguiu voltar para o Brasil. Então, a cada dia foi uma situação nova, cada dia foi um acontecimento diferente, com regras diferentes e fenômenos diferentes, a evolução da doença e assim por diante. Então, esse é o cenário com que nós tivemos o coronavírus aqui. Isso tudo que eu estou falando para nós aqui, nós estamos falando em março, abril, estamos falando em 35, 40 dias, talvez no máximo. Né? Então, nesse universo, chegou no dia 10, temos que pagar as nossas contas, começou os problemas com as instituições financeiras, com o pagamento de contas, né? Entrou uma grande demanda de aluguéis, que não são um assunto do PROCON, mas existiu uma grande discussão sobre o pagamento ou não de aluguéis. Enfim, uma sequência de discussões e de assuntos. Esse assunto e agora, isso foi uma introdução, falando aqui da nossa pergunta, que o objetivo aqui é um bate-papo, não é uma palestra, mas eu precisava fazer essa introdução. O produto que você comprar no supermercado, o PROCON tem o seu aplicativo no celular, 24 horas por dia. Site da internet. Redes sociais. São os canais para você chamar o PROCON. Registrou @PROCONSP, nós vamos ler o que você está escrevendo. E o que você está escrevendo,
ainda que nós precisamos que seja feito um registro no nosso site, porque diferente das empresas que reclamam, conhecidas aí na internet, onde você registra ali uma reclamação na empresa, nós somos um órgão administrativo. Quando você registra uma reclamação, essa reclamação é como um processo judicial. Nome, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento. A gente precisa dessas informações porque é aberto um processo contra a empresa. Fim do processo não resolvida a demanda do consumidor e tendo-se uma demanda onde se percebe um prejuízo coletivo, essa empresa pode ser multada até 10 milhões de reais. Nesse caso que foi narrado do problema com o supermercado. Esse daí é um fato importantíssimo que a gente precisa do registro no aplicativo. Isso é aberto um processo. Esse processo é encaminhado à empresa para que ela tome uma providência. Verificando se uma conduta irregular e uma infração ao Código do Consumidor, multa. Processo administrativo e multa. Independente de coronavírus ou não coronavírus, essa é uma prática irregular, ilegal, é uma lesão ao direito do consumidor e não há de se falar em nenhuma pandemia, em nenhum momento é irregular, não está claro, a informação para o consumidor tem que ser clara, precisa, objetiva, de uma forma que ele entenda, né? O rótulo tem que, se é produto importado, tem que ter o rótulo com os descritivos nacionais, enfim. Não está feito isso? Não está claro? O direito de informação não está sendo prestado. Se o direito da informação não é prestado, na sequência, a prestação do serviço também está ruim, está errada. Esse caso que foi registrado pelo Gilberto, salvo engano, se o Gilberto puder entrar no aplicativo, baixar o aplicativo gratuito no Procon, abrir sua conta no Procon e registrar sua reclamação, hoje é segunda, quarta-feira está lá na mesa do diretor do Carrefour para ele responder e resolver. Nós recolhemos, fizemos esse processo e ao final nós vamos juntar, verificar a quantidade e a gravidade das infrações e encaminhar isso para um processo de fiscalização. Gilberto, não está certo, está errado, recomendo a você reclamar no Procon e também fazer ali um questionamento à própria empresa também. Você tem os canais da empresa para você registrar sua reclamação. Mas vem comigo, vem com o Procon, porque nós vamos... esse apontamento do Gilberto pode ser um problema de várias pessoas. E eu digo isso por um exemplo essa semana. Vocês já ouviram falar do golpe aí que tem sido aplicado pelos entregadores do iFood, do Rappi? Né? Você já viu, Paulão? Isso aí, você que é do criminal aí, você já viu como que tá esse 171 aí? Já, inclusive eu vi não só vários outros tipos também. Vários. Então, eu acho que nós respondemos a do Gilberto, se nós não respondemos o Alê me fala aí se ficou mais alguma dúvida. Vamos falar desse do iFood aí, Paulão Oliveira? Bora sim. Vai então, tá bom. Esse é importantíssimo. O que aconteceu? Você pede comida, hoje explodiu isso, né? A gente pede comida no aplicativo. Quando o entregador chega lá na sua casa, ele fala, olha, você geralmente agora tem aquele pedido que você fala, deixa na portaria que você não, né? Você pega na portaria. Aí o porteiro fala, não, você precisa descer, porque o rapaz tem que te cobrar uma taxa. Você fala, porra, taxa? Aí você desce. Aí o motoboy, sabe o que acontece? Tem uma taxa aí do coronavírus e tal, não sei o quê. É de R$3,90. Você, pô, mas eu paguei no aplicativo, não tem que cobrar nada. Não, é uma taxa, enfim. Ele pega a maquininha de cartão e fala para você que é uma taxa de R$3,90. A pessoa ali distraída, enfim, não percebe. Nós temos registros do Procon de que esses R$3,90, na verdade, a pessoa digitou 1.000, 3.000, 5.000 e temos uma denúncia de R$7.000. Então, quando nós fizemos, e tudo isso eu estou falando ainda fazendo o gancho com o Gilberto, quando nós fizemos a reportagem, eu tinha 2 casos do iFood no Procon. Depois da reportagem, começaram a aparecer outros casos e também apareceu da outra plataforma que é o Rappi. Então, assim, o consumidor tem que estar atento, as pessoas têm que estar atento e as providências estão sendo tomadas junto às empresas agora. Isso eu estou falando recente, está fresco isso. Uhum. Tá? E nós vamos enxergar que conduta que é essa. A empresa não pode dizer que é culpa do motoqueiro, enfim, do entregador, que aplicou um golpe e o consumidor tinha que ser
atento, tinha que tomar as devidas precauções para não cair no golpe. Veja, não há de se falar nisso. Se você, a empresa, põe uma pessoa para fazer uma entrega, esse preposto, ela responde pelos atos desse preposto, não é? Então, a empresa não pode dizer que... E eu tive uma resposta dessa, nós estamos analisando, que a empresa diz que ela não tem responsabilidade, que ela é uma plataforma do tal do O2O, né? Não sei, que inventa tanta sigla, e que aquele entregador seria o responsável e a pessoa deveria ir na polícia e lá no cartão de crédito cancelar a fatura. Aí você tenta falar com o seu cartão de crédito, existe essa loucura aí da tal da pandemia, quem consegue falar com as operadoras de cartão? E aí é uma dificuldade muito grande. E aí você fica no meio de um golpe, sem conseguir falar, já não deveria, e você ainda vai falar com o seu cartão de crédito para cancelar, e você tem que ir fazer o boletim de ocorrência ainda que virtual, mas as providências é você que toma, não a empresa que colocou o preposto. Isso é uma coisa que aconteceu, é uma coisa muito estranha. Nós vamos essa semana apurar e tomar providências. E é importante tudo isso porque Gilberto reclamou do mercado que tem esse problema. Mais pessoas, Gilberto, vão ler, vão saber e também vão se animar a reclamar, né? E a gente precisa disso. Todo registro para nós é muito importante, porque as demandas de consumidor, o Procon, ele atua dentro das demandas dos interesses difusos e coletivos, né? Então, é claro, já teve multa aqui de bloqueio de telemarketing de um banco, de uma ligação. Um consumidor foi suficiente para um banco tomar uma multa, porque a pessoa estava no bloqueio de telemarketing e eles ligaram. Mas a atuação aí do Procon e a atuação do direito do consumidor é de modo coletivo. Ah, mas o que é coletivo? Não existe um número, mas a gente analisa o potencial ofensivo antes de reunir essa quantidade de pessoas e depois o número de pessoas que foram afetadas. Um exemplo recente é aí do teu pedaço aí, é no Tatuapé, Paulão, aquela empresa de intercâmbio, Mundi, que tinha gente no exterior, tinha gente pronto para viajar, e com contratos em andamento, eles fecharam a porta e sumiu, né? Então, a gente precisa dos registros. Hoje o Procon está trabalhando junto com a Polícia Civil, já virou um caso de polícia esse, né? Além do Procon, da multa, enfim, é um caso de polícia. Aí o Paulão vai fazer uma aula para nós sobre estelionato e nós vamos aí saber o que é que essa empresa, que ato que seus dirigentes cometeram, né? Então, é isso aí. Espero que a gente tenha atendido o Gilberto. Usamos, lógico, fazer uma introdução e é um pouco disso daí, né? Importantíssimo o registro, né? O registro Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu também tenho uma que o pessoal agora pegou mania de... Comecei a pôr a taxa agora do cartão, tanto de débito quanto de crédito, né? Antes não tinha taxa. Agora, você vai comprar qualquer coisa, débito, tem uma taxa de R$1. Às vezes um item até R$10 é R$1, um pouquinho mais, cobra um pouquinho mais. Como é que... E aí, assim, sem nenhuma informação antes, na hora de inserir o cartão, falar, tem R$1 de taxa, tá? Eu vou incluir aqui. Mas aí quem inclui... Eu não vou pagar. Não sabe? Você me avisa a hora que meu cartão está inserido? Você quer de volta, quer devolver o produto? Eu falei, não, eu vou pagar o valor que é do produto. Isso daí você diz no caixa, na hora de pagar, Paulão? Na hora de pagar. Em lanchonete que está acontecendo muito isso. Você compra um suco, qualquer coisa, um lanche, na hora de você inserir o cartão, o cara fala, é débito, né? Então tem uma taxinha de R$1 aqui, tá? Não. Veja, o que é o costume, né? O costume foi nunca cobrar. Existe uma lei que autorizou essa cobrança? Existe uma regulamentação do Banco Central permitindo essa cobrança? Então, ainda que existisse, será que não é abusiva? Isso não há de se falar. Isso daí é errado, não pode. Se ele fosse fazer, deveria ter uma placa bem grande e na hora que tivesse cada produto que você comprasse, tinha que ter uma etiquetinha lá.
verifique a taxa de débito e tal. A informação, como você disse, não é clara, não é precisa, é uma prática totalmente abusiva. Por quê? Nunca foi, e agora que aumenta o consumo ele coloca um requisito, uma dificuldade para o consumidor para obter vantagem. Esse enriquecimento ilícito é uma prática abusiva, né? De novo, Paulão, é o registro que vai trazer outros, que viram uma reportagem. Nós temos uma imprensa altamente eficaz e ativa, nós estamos o dia inteiro na TV, né? E um assunto desse é uma matéria de televisão. Então, apresentar isso para a gente poder levar para a imprensa, receber mais registro, e aí quem está fazendo essa graça, né, ser responsabilizado. Então, importantíssimo, Paulão. E mesmo que seja mais de um lugar, nós temos que saber todos e ir para cima de todos. Isso não está correto. A primeira coisa é a informação clara e precisa. É a primeira coisa. Existe informação? Não, não existe. Então, vamos imaginar que a taxa ele pudesse até cobrar. Se a informação não fosse clara, já estava errado. Então, não é porque é garantido a possibilidade da cobrança que ele não precisa fazer informação. Então, totalmente errado. Totalmente errado. E aí eu recomendo o registro, que isso, com certeza, quando vem um caso, vai vir outros e outros. Esse caso aí, doutor, não é de hoje, né? Eu, como falei num programa agora recente nosso, né? Como eu sou fumante, então dava essa briga para comprar cigarro no cartão de débito ou crédito, tanto faz. E aí eles vinham usar aquela lei de 2018 que autoriza o preço diferenciado para quem pagar à vista. Mas aí eu rebati, eu falei assim, olha, ele está permitindo o desconto e não o acréscimo, você está interpretando errado. Porque tem que estar claro o preço. Se é R$10 alguma coisa, tem que estar lá claro, R$10. Porém, o comerciante, até para conquistar a freguesia, pode falar, olha, se você me pagar no dinheiro, eu faço 9 para você. E não ao contrário, não é correto? Claro, a vantagem tem que ser para o consumidor, não para a empresa, né? Então a vantagem é para você. Se você pagar de um jeito, você tem o benefício de pagar em dinheiro e ter desconto. Ok. Agora, você pagar de um jeito e ser mais caro, não. Está errado, né? Totalmente errado. Então, essas coisas, sabe o que acontece? As coisas vai criando um costume. Por exemplo, o tal da taxa dos 10% como chama aquilo lá? A taxa, né? Cover. 10%. 10%, aí depois os 10% a gente acostumou a pagar, aí depois começou a vir 11%, 12%, 13%. Aí o pessoal colocava na nota o valor dos 10%, dos 11%, dos 13%, você escolher qual que você queria pagar. Isso, olha como os caras são abusados. Então, no começo, ele botou lá 10, 11, 12 e 13. Legal. Já teve casos que eles não colocaram nenhum e meteram 20%. E teve casos que agora criou um costume de colocar os 13%. Não escreve mais nada e coloca lá 13%. Então, primeira coisa, não é obrigatório o pagamento. Segundo, você paga ali o quanto você quiser, né? E você tem direito, de novo, da informação clara e precisa do que está sendo cobrado para você, né? Vem lá na sua notinha, refeição. Não, querido, eu quero saber, eu comi um comercial, uma coca e um pudim. Então eu quero na nota comercial, a coca, o pudim e a taxinha lá que você cobrou. Né? Esse negocinho de escrever a caneta, os 10%, outra irregularidade. Né? Então, assim, tem que estar atento, saber que não é obrigatório e você tem liberdade para pagar o valor que você quer. Mas fica atento, né? Porque a gente tem o costume de achar que é 10%, você não faz a conta, e o cara já colocou um 13% ali, e o mais abusadinho já colocou até 20%. Tem que ficar bastante atento. Tem pergunta da Valéria aí, Oliveira, você quer fazer? Tem, tá reclamando muito da operadora, né, de telefonia, de internet, que é uma das que mais sofrem reclamação, né, que a gente sofre muito mesmo. A gente comentou no programa, né, que nunca entrega a velocidade que vende o plano. Ela está reclamando aqui sobre o valor da conta dela. E todo mês ela tem que ligar e pedir para vir o valor correto, que o valor vem errado do plano contratado, pelo que eu entendi. E ela está reclamando também que não consegue falar na operadora. Parece que a operadora faz de tudo para ela ficar jogando ela de um lugar para o outro para a ligação cair. Nossa,
É impressionante, isso é o que eu acho engraçado. A gente faz muita reunião com o fornecedor lá, né? Olha que assunto fácil para a companhia resolver, né? E olha a dificuldade que eles estão criando. Quer dizer, ele quer que eu abra uma reclamação no Procon para ele tomar uma multa de até 10 milhões de reais, porque ele não consegue fazer uma cobrança que a pessoa todo mês precisa pedir para vir a cobrança certa. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, nós começamos a fazer no Procon algumas reuniões um pouquinho diferentes. O doutor Capês começou a chamar os presidentes das empresas no Procon e mostrar para o presidente das empresas casos como esse. Porque não é possível que o executivo de uma empresa com capital aberto mundial não saiba o que está acontecendo. Não é a gente prefere achar que ele não sabe. Por quê? Se uma empresa tem uma situação ridícula como essa, não o problema da Valéria, Valerinha, não é o seu problema. É ridículo a empresa deixar isso acontecer, né? Então você traz o executivo e fala, olha o que a sua empresa está fazendo. E aí o executivo fica vermelho, arranca os cabelos, porque ele nem imagina o que está acontecendo no nível do atendimento. Nós começamos a fazer isso, nós fizemos com todas as telefonias, nós fizemos com todas as empresas de comércio online, nós fizemos com as companhias aéreas. Então nós estamos trazendo para o fornecedor uma nova cultura, de que esse tipo de coisa não dá mais. E aí, se eles não acreditam, eles começaram a acreditar, porque esse problema da Valéria, eu reúno ali mais algumas reclamações, isso já é suficiente para uma multa. O máximo da multa que o Procon aplica hoje é quase 11 milhões de reais. Então, por um problema desse tipo, a empresa está sujeita a uma multa, né? Então, a falta de comunicação, a reiteração de que o consumidor não consegue o seu direito, que não é nem o seu direito, é uma coisa óbvia, né? E aí as empresas depois reclamam, olha, a judicialização aumentou. Pô, se você não consegue atender o consumidor e deixar que a cobrança dele esteja em dia, você acha que ele vai para onde? É lógico que ele vai para o judiciário. E lá no judiciário ele vai cobrar dano moral e ele vai ganhar. E as empresas não cansam de perder no judiciário, perder no Procon, tomar multa. Então, assim, olha, é lamentável que a gente passe por esse tipo de coisa, né? De novo, né? Senão vai parecer que eu só vou falar isso, mas importante a Valéria fazer o registro, né? Faça o registro, os meninos aqui têm o nosso contato, se foi resolvido, não foi resolvido, fale com a gente. Não é possível que um assunto desse cause tanto transtorno para o consumidor, né? Então, Valéria, faça esse registro para nós, faça esse contato, né? As empresas hoje têm mais medo da rede social do que da multa, parece. Então, pegar a rede social, fazer uma reclamação sempre com urbanidade, né? Não adianta xingar e fazer escândalo, registrar o acontecimento e convidar os amigos para tomar conhecimento do que você está passando, né? Marcar os hashtags aí, os arrobas da vida, porque todo mundo hoje monitora isso. Então, as grandes empresas têm softwares de monitoramento dessas marcações. Acreditem nessa marcação. Marque a empresa, marque o Procon na mesma postagem e faça a sua reclamação, Valéria. Eu, como órgão, a gente fica às vezes frustrado do trabalho que a gente faz em defesa do consumidor, das posturas que são gravíssimas, como fraudes, como golpes, e a gente tem que colocar no meio do nosso atendimento uma questão que a empresa deveria ter vergonha de ser reclamado. Isso é uma vergonha para a empresa, um consumidor ter que chegar à rede social, ao Procon, para pedir, pelo amor de Deus, que a sua conta venha correta. E se ela conserta a conta, ela já assumiu que está errado. Se ela já assumiu que está errado, arrume seu sistema e não faça mais essa cobrança. A gente, olha, a gente às vezes tem que tomar muito suco de maracujá também, viu, Paulão? Porque é impressionante, impressionante. Aí a gente tem que parar
de combater, de ir caçar vagabundo que está vendendo gás a R$ 150 para falar com a companhia que ela precisa mandar a conta correta. Mas, Valéria, reclame, faça o seu registro. A gente precisa que essas coisas sejam reclamadas para a gente poder ir para cima dessas empresas e elas arcarem com a sua responsabilidade. Se elas não têm compromisso, né, o compromisso que elas assumem em ter um negócio, né, elas vão assumir um compromisso financeiro de pagar uma multa. E no nossa rede social, nós vamos começar a divulgar os maiores infratores e recomendar às pessoas que não sejam clientes das empresas. Olha que legal. Imagina uma postagem do Procon, não compre dessa empresa. Aí sim. Nós estamos nos preparando para isso, Olivar. Já vai acontecer. Perfeito. Doutor, só tira uma dúvida. Esses sites igual, por exemplo, o Reclame Aqui, que é um site próprio para o pessoal fazer reclamação das empresas, ele faz uma intermediação. Você acha que ajuda mais? Ajuda o Procon também? Ou... Veja, o Reclame Aqui é uma empresa privada. Né? Nós não sabemos de quem é e o que eles fazem. Ali você faz o registro, a empresa vai ler. Se ela tiver um zelo pela reputação dela, ela vai responder. Existe um movimento aí de algumas empresas de não responderem mais ao Reclame Aqui e com isso fazer com que ele perca ali a sua força, enfim. Não é um órgão vinculado a nós, não temos nenhuma ligação, não nos serve como fundamento nem como referência para os nossos processos e os nossos procedimentos. Né? Claro, a gente às vezes recebe relatos de coisas, olha, tem várias reclamações lá no Reclame Aqui e tal, a gente acaba olhando e vendo ali do que se trata, mas para nós temos duas fontes, as reclamações dos nossos consumidores e muito do que a imprensa nos noticia quando a gente percebe que há um indício e aí nós fazemos um questionamento para a empresa. Então o iFood foi um questionamento da imprensa que nós acatamos, questionamos a empresa primeiro, queremos saber o que está acontecendo. Feito isso, começaram a chegar as reclamações. Então, a nossa fonte acaba sendo a imprensa e as nossas reclamações. Claro, o Ministério Público manda para nós reclamações, o Judiciário manda para nós condenações pedindo instauração de processo administrativo. Nós recebemos outras fontes, a Secretaria Nacional, os PROCONs municipais. Né? Então, vários são os caminhos, mas são os caminhos chamados oficiais por ter o seu caráter público. Né? Uma vez que o Reclame Aqui é uma empresa, para nós não é uma parceria, nenhum convênio que a gente tem. Então, atuamos de forma separada e diferente. Porque, de novo, lá no Reclame Aqui, você põe lá o seu nome, seu e-mail e já faz sua reclamação. No Procon, isso é uma reclamação. Oh, mas é muita coisa que tem que escrever lá. Veja, no Procon você está abrindo um processo gratuito que você vai ter um analista lá dentro do Procon que vai cuidar do seu caso e vai brigar com a empresa pelo seu direito. Então ele precisa saber o seu nome, o seu CPF, porque a empresa pergunta, qual que é o CPF? Qual que é o número da conta? Então eu preciso de todos os seus dados para não ter nenhuma... Por exemplo, nas questões financeiras, eu vou falar assim, olha, foi feito um depósito na conta do Paulo e está errado. Aí tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem o sigilo bancário, tem uma série de regras que só podem ser, de alguma maneira, atendidas se houver todo esse registro, né, para que exista uma legitimidade da parte que está reclamando, a segurança jurídica e entrou um áudio aí, vazou um áudio aí de alguém, mas tá, né, melhorou. Eu vou pedir para o Ale soltar o vídeo. Ah, legal. Só que antes só responder uma pergunta do Alan Andrade da Silva. Sim. Ele falou que a Vivo cancelou a internet dele por conta de R$5. Aí ele liga e pede a fatura e eles não mandam. Ele quer saber o que ele faz. Então, assim, é o que a gente acabou de falar, né, doutor? Acho que foi respondida essa questão. R$5. Teve uma empresa que ela não atendeu o Procon. Deixa eu lembrar aqui o caso. Foi um processo de
R$800. Eu não vou lembrar agora se foi turismo. Eu acho que foi do ramo do turismo. E ali ele não atendeu, ele bateu, falou que ele tinha razão, que ele tinha a justiça, enfim, a jurisprudência do lado dele, e não ligou, para não falar outra coisa, não ligou para o Procon. Enfim, esse consumidor foi para o judiciário e ganhou R$50 mil numa ação de indenização. Então, por R$800, a empresa pagou 50 mil no judiciário. Quer dizer, R$5 a empresa está sujeita a uma multa de 10 milhões. E aí, quando essa empresa de R$800, nós fizemos uma reunião um dia com ela, e nós falamos, não era melhor você ter resolvido os R$800? O cara falou, sem dúvida, eu teria pago os R$800. Agora ele tem uma condenação judicial de 50 mil. A mesma coisa. Um problema de R$5. Como ele chama, Rogério? Como chama a pessoa? É o Alan. O Alan, perdão, Alan. O Alan quer pagar. Ele está com dinheiro aqui, recebe. E a empresa não ouve, né? E aí fica enchendo o nosso saco, ligando no telefone o dia inteiro, né? E aí eles conseguem. Agora, atender o telefone para pagar uma conta de R$5 não consegue. Essas coisas não entram na cabeça. E só vai entrar na cabeça o dia que eles tomarem uma multa. Alan, parece chato que eu vou lá. Faça o seu registro. Pontue lá no aplicativo do Procon, né? Faça o registro, porque é só assim que essa turma vai entender do que a gente está falando. Perfeito. Vamos lá de vídeo, Ale? Vamos sim. Enquanto eu preparo o vídeo aqui, eu acho que a importância é isso, né? A questão da informação. As pessoas às vezes são lesadas por desconhecer o direito. E às vezes por outros motivos também. De repente fala, vai dar muita dor de cabeça. Que nada, se todo mundo reclamar, as empresas param com essas práticas. Porque imagina, o tanto de multa. E aí é bom o doutor estar aqui para esclarecer que realmente o Procon funciona sim. E atua muito bem. Não, você falou a verdade. Você não vai gastar nada, é de graça. Você tem uma máquina, você vai ter uma metralhadora do Rambo, né? De graça. Usa o Procon, né? Usa o Procon. Só coronavírus, nós temos 13 mil chamadas para atender. 13 mil. O Procon, em janeiro de 2018, recebeu 14 mil chamadas. 11 mil chamadas. Em 2019, 14 mil chamadas. Em 2020, nós recebemos 30 mil chamadas. Então, o volume tem crescido. Nós estamos automatizando, colocando um sistema altamente informatizado. No segundo semestre, nós vamos ter audiência online. Nós vamos ter uma ferramenta que vai funcionar de uma maneira excepcional, né? Nós vamos cada vez mais melhorar o nosso serviço para ele ser mais rápido ainda, né? Então, é fundamental esse registro. Dá trabalho? Pô, dá trabalho, tem que preencher um monte de coisa. Mas, pô, eu vou brigar por você de graça. E ainda vou conseguir o que você quer, e você ainda, com a tua reclamação, vai impedir que outras pessoas sejam lesadas. Pô, que trabalho que isso dá? Registra, entra no aplicativo, pede lá 10, 15 minutinhos. Né? Então, não é só o seu prejuízo. Você está fazendo um trabalho de responsabilidade social, porque você que tem acesso à internet, que tem facilidade, você está defendendo aquele senhorzinho que também que é prejudicado pelas companhias, que tem dificuldade de locomoção, que não tem acesso à internet. E R$5 para um senhor desse faz falta no orçamento dele. E aí, quando você faz a sua reclamação, de tabela ali, de reflexo, você está ajudando uma massa de gente que não tem voz para reclamar. Reclame no Procon. Isso aí, sensacional. Isso aí. Dito isso, vamos soltar o vídeo aqui, só um minuto. É uma onda de crimes contra o consumidor. Os preços nos supermercados dispararam. Produtos como álcool em gel e gás de cozinha desapareceram. Quarentena é sinônimo de comércio fechado, menos trabalho, perda de emprego, resumindo, sacrifícios. Será que está todo mundo no mesmo barco? O Procon acha que não. Desde o início da pandemia, só aqui em São Paulo, quase 1.500 estabelecimentos já foram notificados por praticarem preços abusivos. Nós acompanhamos uma blitz em alguns supermercados. Neste, bem no início, encontramos leite com preço acima do normal. Aqui está R$ 3,89
essa marca de leite aqui. E você já me chamou a atenção que esse não era o preço praticado antes. O preço correto deveria ser por volta de R$ 2,50 aqui. 2,50. Então, e aqui está 3,89. Exatamente. Então precisa saber, em primeiro lugar, nós vamos notificar o supermercado para ele mostrar quanto ele pagou ao fornecedor, ao atacadista que vende para ele. Certo. Então se o atacadista subir o preço, é um atacadista que vai ser multado, o fornecedor. Olha a diferença entre o preço estar acima do normal e ser um preço extorsivo. Vou te dar um exemplo. Meio litro de álcool gel. Certo. É de 15 a 17 reais. Você encontra por 30. É preço abusivo. É isso aí. Voltamos restabelecendo o som. Então o vídeo aí ele mostra bem aí o que está acontecendo, né, doutor? Sim. Sim, o importante, o consumidor, nós, o cidadão, todo mundo tem que entender o que é a cadeia de consumo. A cadeia de consumo, vamos pegar o exemplo do feijão, né? Então, tem o consumidor que vai ao mercado, entende-se aí vendinha, qualquer coisa, mas o consumidor vai no mercado, esse mercado comprou de um distribuidor, esse distribuidor comprou de um produtor. Vamos dizer que a cadeia é essa, ok? Então, o produtor, o consumidor pagava R$10, né? E aí nessa cadeia aqui, ele pagava 10, esse aqui pagava 9, esse aqui pagava 8, né? Então, você tem uma sequência de preços. Ok, então o preço são todos os custos, mais o lucro, e assim caminha. Vamos imaginar que nessa cadeia, para ficar bem didático, o produtor vende a 2, o distribuidor vende a 3, o mercado vende a 4, ok? Então, o preço do arroz é R$4. Aí o que acontece? Você chega lá na gôndola do mercado e o arroz está a R$6. R$6, ok. Então, o PROCON defende o consumidor. Por isso que nós estamos lá no mercado, indo lá na gôndola ver quanto custa o feijão. E nós percebemos o quê? Como que a gente consegue ver um preço abusivo? Não existe uma tabela para o preço do feijão. Não existe, né? Então vamos lá. O mercado, então, na nossa conta aqui, o produtor a 2, o distribuidor a 3 e o mercado vende a 4. Legal. Então esse é o preço. Em janeiro foi esse preço. Fevereiro foi esse preço. Março foi esse preço. Quando chega a virada de março para abril, você vai lá na gôndola e o feijão que era 4 foi para 6. Ué, que estranho. Aí o PROCON vai perguntar para o mercado, você vendia a 4 e agora está vendendo a 6. Por que você está vendendo a 6? Aí ele vai falar assim, o meu distribuidor que vendia a 3 está vendendo para mim a 5. Ah, então o distribuidor aumentou e o mercado pagou mais caro. E aí o distribuidor, ele vai falar que o produtor que vendia a 2, agora está vendendo a 3. Então, tem uma justificativa de que lá na ponta da cadeia ele aumentou, o distribuidor aumentou, o mercado aumentou. Nesse caso aqui. O que tem se verificado, o que é? Né? Que o produtor não aumentou o preço dele. Se o produtor que está lá no começo ele não aumentou o preço dele, por que o distribuidor aumentou? E se o distribuidor teve casos que ele não aumentou, que aumentou foi o mercado na gôndola. Por que ele aumentou? E aí que foi que o doutor Capês, que a reportagem fala, ele tem que juntar as notas fiscais dele de janeiro, fevereiro e março para mostrar quanto que ele comprou o feijão em janeiro, em fevereiro e em março. E por quanto que ele vendeu para o consumidor em janeiro, fevereiro e março. Por um outro lado, nós avançamos e fomos lá no distribuidor. Distribuidor, você comprou a quanto do produtor e vendeu a quanto para o supermercado? E aí nós estabelecemos o quê? A cadeia completa. Só para você ter uma noção. A semana passada a minha equipe notificou 36 desses distribuidores e produtores de arroz, feijão, leite e ovo. E o papel higiênico também entrou nessa questão. Estamos querendo entender por que e quem que aumentou o preço. Nós vamos fazer uma régua,
nós vamos pegar o mercado e vamos estabelecer uma régua. E vamos descobrir quem aumentou. Aquele que aumentou vai tomar uma multa. É prática abusiva. E outra prática abusiva que o doutor Capês tem falado. É um crime, porque está se aproveitando de uma pandemia, de um momento de comoção, para extorquir as pessoas. Crime. Crime contra a economia popular, né, doutor? Matou, professor. Então, além das infrações do Código do Consumidor, pela abusividade da sua prática, incorre em crime. E é por isso que nós estamos indo com a polícia nos lugares. Polícia, estabelecimento que vende gás, os responsáveis estão indo para a delegacia, boletim de ocorrência e inquérito policial. Então agora é crime, é polícia e multa. É assim que nós vamos para cima. Então o que acontece? Nós estamos averiguando quem que aumentou esse preço, né? Para se descobrir, por exemplo, se o produtor lá que aumentou, existem órgãos de regulamentação da economia que também vão lá questionar eles por que desse aumento. Mas estamos falando da cadeia de consumo e a nossa tese é qualquer um dessa cadeia de consumo que aumentou-se justificativa vai ser multado. Então, esse é o assunto da vez. Nós tivemos uma quinzena do gás, conseguimos uma negociação com os distribuidores de gás, 22 mil distribuidores de gás em São Paulo, que vão vender o gás a R$70 e com uma taxa de entrega de R$ 9,90, alguma coisa assim, mas é uma taxa de entrega. Ele não pode chegar lá na casa da pessoa ou lá na portinha dele e vender R$80, não é isso. É 70 mais uma taxa para a entrega. Se o consumidor retirar, ele não paga essa taxa e também essa taxa não pode ser de R$20, né? Então foi uma briga grande do gás. Agora nós estamos batendo pesado na cesta básica. O arroz, o feijão, o leite e, lógico, o ovo não é da cesta básica, mas são produtos ali que são os mais consumidos. Nós estamos em cima para apurar quem da cadeia aumentou o preço de forma injustificada. E vocês vão ver na sequência uma fábrica do bem de multas, porque esse pessoal só vai entender assim, tomando multa. Foi igual quando nós tivemos a greve do caminhoneiro, que posto de gasolina foi vender combustível a R$8. Vocês lembram disso? R$8 o litro. Isso é bandido que aproveita de uma situação dessa para ter lucro. Esses aí, Deus que me perdoe, tem que queimar no inferno. Muitos se unem para fazer o bem, outros lugares mesmo. Você tá de brincadeira. O menino, o Oliveira vai juntar a cesta básica, vai fazer o bem e toma porrada. Aí agora você pega um vagabundo desse que quer se aproveitar da população e a gente ainda se sujeita e acaba comprando. Teve uma fiscalização que o pessoal chegou lá e olha como o povo é humilde, olha como o nosso povo apanha. Um cidadão chegou para o nosso fiscal e falou assim: ô doutor, vai embora. Enquanto você não for embora aqui, eles não vão vender o gás para nós. Ela falou: mas senhora, tá R$150. Não importa, eu tô com as crianças em casa que precisa comer. Olha a maldade desse povo que abusa da situação. E aí o povo sangra, vai lá e paga, porque não tem gás para dar comida para as crianças. E aí quando você tem um cara do bem que faz uma ação de doação de cesta, um trabalho social, ainda tem espírito de porco que vem aí encher o saco. Andy, conte comigo, você está fazendo uma campanha de álcool gel e máscara, eu vou participar porque eu confio em você. O que você for fazer, você conta comigo que eu vou te ajudar. E quem te critica, você anota o nome, depois nós vamos na igreja lá e colocamos para Deus abençoar. Porque não é fácil, a briga não é fácil, o bem contra o mal não é fácil. Perfeito. Minha avó sempre falou, o mal não descansa. Então o bem a gente tem que também pintar o pé e ficar firme. É isso aí. Tem o pessoal perguntando aqui muito como fazer a reclamação, né? O doutor falou no começo, sim. O Giba colocou aqui para repetir, né? O aplicativo, o site. Ah, legal. Quando você entrar na é loja que chama, né? Você entra lá no iPhone ou no Google, onde você baixa os aplicativos, Procon SP, você vai chegar lá. Vamos abrir aqui já para ver se não estiver funcionando, eu já vou reclamar no Procon. Peraí. Eu fixei o site no comentário. Legal. Eu não sei se dá para ver, né? Então aqui, ó.
Dá, né? Aí tem lá o Procon, a Procon SP, você vai baixar. Baixou o aplicativo, o meu aqui tem que atualizar, porque saiu uma versão agora que nós estamos mudando. Nós estamos atualizando aí algumas coisas para ficar mais rápido. Esse aqui é o aplicativo, ó. Dá para ver aqui na minha tela? Ficou também embaçado. Tá embaçado, né? Depois a gente dá um print aí, porque aqui saiu, nós fizemos um link para o coronavírus. Então as reclamações de coronavírus você vai aplicar lá. Então o aplicativo e o site, o Procon SP. Entrou no site e tem uma tarja gigante escrito faça sua reclamação. Clica lá, abre a sua conta. Por que abrir sua conta? Depois, quando você quiser reclamar, é só você fazer seu login e vai embora. Abre sua conta e faça a sua reclamação. Procon SP ou o aplicativo do site, o aplicativo para iPhone, para Android, de graça, 24 horas. Bom, acho que depois a gente pode colocar no site do CAD também, né, Paulo? Faz um link aí com o caminho, né? Colocar aí pro link, né, pro site do Procon, para o aplicativo. Boa. É isso, boa ideia, Oliveira. Posso fazer também uma animação, um vídeo animado ensinando o passo a passo de criar conta. Vocês são sensacionais, por isso que eu gosto de estar com vocês. Daí. Bom, estamos chegando aqui já das 19, vamos chegando para o fim. Nossa! Passa rápido, né? Você vê, tem muita coisa para falar e a hora passa. Vamos para as considerações, acho que não teve pergunta nova agora. A Roseli, a mãe do Thiago Terrível, está reclamando aqui que ela disse que daqui uns dias não tem nem pão. Minha mãe também vive reclamando, falando que ela estava falando hoje que os caminhoneiros estão parados e tal. Falei, pelo menos o mercado está abastecido, né, Trita? Olha, nós tivemos uma reunião com a APAS, que é a Associação Paulista dos Supermercados. Eles garantiram que não ia faltar alimento. O que existe às vezes uma dificuldade para alguma reposição, mas não vai faltar. Eles estão trabalhando para que não falte. As pessoas precisam ter nesse momento um pouco de tranquilidade com calma, né? Existe muito medo, muito temor. Então, por exemplo, as pessoas ouviram falar do tal da cloroquina, foram na farmácia e compraram estoque de cloroquina, não sabem nem para que serve. Então, teve amigos meus que compraram 20 latas de atum, né? O cara comprou, sabe? Tem gente jogando coisa fora que já mofou. Então, dá medo? Dá. Gente, é normal, eu também tenho. Nós temos que ter agora o controle da nossa emoção. Primeiro, higienizar a mão, máscara, usa máscara. Vai no mercado, vai objetivamente, pega o que você precisa e vai embora. Né? Cuidado com esse monte de... Primeiro, tenta escutar notícia dia sim, dia não. Já vai aliviar a sua vida. Né? Então, dia sim, dia não, você ouve o jornal, liga a TV. Ouvindo, calma. Existe muito pânico, muita desinformação, existe muita tensão. Tudo com calma, vai dar tudo certo. Se Deus permitir, logo a gente está com a vida normal, né? Eu lembro que logo no começo, Paulão, o pessoal com esse problema do pão, acabou a farinha no mercado, né? O pessoal começou a fazer pão em casa, aí acabou a farinha. Então agora voltou a farinha. Tudo com calma, tudo com tranquilidade. Existe um esforço muito grande para que não falte nada no supermercado, né? Perfeito. Bom, vamos para as considerações finais. A Lê, tem algum recado, alguma pergunta ainda? Não, tranquilo. Só a questão, acho que para a gente reafirmar para o nosso público a questão de brigar sim por seus direitos, entrar em contato com o Procon, cobrar, porque quanto mais gente cobrar, menos acontece isso. Eu acredito que tem muitas empresas que calculam, sabe, doutor? Ele aplica algo no mercado que ele sabe que é irregular, mas ele fala assim, olha, em 1.000 que faz, 2 reclama. Agora, se fizesse em 1.999 e reclamasse, ou quem sabe os 1.000, aí ia ficar pesado para ele. Aí essa conta não ia ficar bonita, não. Olha, você falou uma coisa legal. Tive uma empresa de turismo que falou assim, a gente tem 12 mil, não é só aérea que eles vendem pacote de viagem. Eu tenho 12 mil clientes em trânsito por dia, né? E aqui no Procon vem nem 1% dos meus passageiros vem aqui reclamar.
E aí nós falamos para ele, ok, só que esse 1% te dá uma multa de 10 milhões. Então se nós somos irrelevantes, então cuidado, né? E aí ele fez até eu acho que ele entendeu o recado, né? Com certeza. Oliveira? Tá, né? Que eu solto aqui o fone e dá um delay. Não, então. Cara, programa sensacional. Eu não sei se for alguma pergunta sem responder, que o Dr. Clóvis tinha feito uma pergunta sobre a questão de viagem, de pacote de viagem. Sim. Eu tenho, o que é importante, assim, talvez algumas coisas o pessoal não perguntou, mas o assunto da vez, mensalidade escolar, van ainda é um assunto, né? As escolas não voltaram. Nós temos lá no site do Procon, na rede social do Procon, no Facebook e no Instagram, vários vídeos temáticos, falando de mensalidade, falando de academia, de botijão de gás, de arroz e feijão. Praticamente todos os temas nós falamos lá. Viagens. Foi a primeira medida provisória que saiu. Medida provisória diz o quê? Você quer seu dinheiro? Assim que acabar a pandemia, a empresa vai te devolver em 12 vezes. E aí ela, nesse momento, ela te dá crédito ou ela remarca a sua viagem sem custo. Então, nesse momento, você tem uma viagem marcada, você pode remarcar essa viagem, observando a alta e baixa temporada, né? Mas dinheiro, nesse momento, não há de se falar. Isso por força da medida provisória ditada pelo governo federal. Tá? Então, o governo federal disse, não mexe com o dinheiro agora. Terminou a pandemia, aí vai se pensar, desconta-se todo o valor que tem que descontar e devolve-se em 12 vezes. Não é muito da nossa opinião, mas a medida provisória foi nesse sentido. Então, quem tem viagem, nesse momento, é fazer o contato, remarcar ou pegar um crédito. Então, tinha um pacote de 5 mil? Pega um crédito de 5 mil e durante 12 meses você vai usar esses 5 mil para o que você quiser. Boa, acho que era mais ou menos o que ele tinha perguntado. Sim. Essa dica dos vídeos, né, no site do Procon. Sim. Depois dá uma olhadinha lá no site, né? Todos os assuntos estão lá no Instagram, no Facebook, tem todos os vídeos lá. Perfeito. Eu quero agradecer aí, Paulo. Então, obrigado. Realmente esclarecedor o programa, muito boa, né? Uma live sensacional, uma audiência muito grande. O pessoal gostou bastante aqui, muito bacana, um assunto importante, relevante, né? Que é do direito do consumidor, onde todo mundo é consumidor, né? Então é um assunto sempre muito bem-vindo. Com certeza, tem razão. Isso aí, a mãe do Thiago, a dona Roseli, que ela mandou um voto aí de confiamos em vocês para nos proteger, para cima deles é muito abuso, né? Essa época é abuso atrás de abuso, né? Isso é muito legal, sabe, Paulo? Eu faço muita operação nos aeroportos e na rua, eu vou com a minha equipe para a rua. Mesmo sendo diretor, eu gosto de ir para a rua, né? E você vê a satisfação das pessoas te cumprimentando, te agradecendo, isso é muito prazeroso e é o que dá gás para a gente trabalhar mais ainda. Com certeza. O Procon sempre foi um órgão muito confiável, né? Agora, com essa administração de vocês, a gente sente que dá toda uma reformulada, até tá né, ganhando mais visão. O fortalecimento, né, da atividade do Procon agora, com certeza. Nós estamos recuperando aquela imagem que ele tinha de ser o número 1. Quando o consumidor, quando o cidadão pensar quem pode me ajudar, tal, ele vai lembrar do Procon. Só para você ter uma ideia, Paulão, nós recebemos mais de 2.000 chamadas por mês de assuntos que a gente chama Extra Procon. Eu acho que eu falei isso no outro programa. As pessoas ligam lá e falam, olha, eu quero me divorciar, como que eu faço? Claro, não é uma relação de consumo. Se bem que daria para discutir aí uma propaganda enganosa, uma má prestação de serviço, né? Mas a pessoa confia tanto no Procon que ela sabe que nós vamos falar para ela, senhora, vai para a defensoria, vai para o advogado e tal. Então muita gente procura a gente para tirar informação de como acessa outro serviço, né? É esse protagonismo que a gente quer recuperar para o Procon. Eu vou deixar meu telefone lá para vocês me indicar, então, doutor. Fechado. Doutor, quer deixar seu contato, rede social, algum contato, telefone de um trabalho também? A gente sabe dos seus trabalhos, se quiser falar um pouquinho também nas considerações, fica à vontade. Claro, legal. Eu tenho aqui, a minha rede social é o @RodrigoTritaPep, né? O nome está passando, então Instagram, Facebook, ali é o jeito mais fácil de me encontrar. O meu e-mail
tritapep, está escrito aqui, não se preocupe, @gmail.com. E um canal direto que eu tenho é esses 3 mosqueteiros aqui. Quer falar comigo? Qualquer um dos 3 me acha 24 horas. São meus irmãos aqui. O que vocês precisarem, pode chamar qualquer um deles, que eles me acionam na hora. São brigadores, admiro muito esses meninos, desde a faculdade aí, os homens que são, né? Claro, eu tenho a gente ainda vai marcar o nosso programa, aí vamos falar não fizemos ainda, né? Vamos falar de coaching, de programação neurolinguística, tem um monte de coisa legal que eu acho que vai vir a calhar já, Paulão, que nós vamos precisar de uma recuperação emocional, né? Vamos precisar organizar nossas emoções, porque não vai adiantar chorar, não vai adiantar bater panela e xingar o governo. Nós temos que se readequar, nos organizarmos mentalmente, criar um plano e focar numa estratégia. Então, eu acho que esse é um bate-papo que a gente pode fazer, é uma coisa que eu gosto bastante também, e a gente pode falar, então, desde os alunos que querem fazer ali a sua OAB, o pessoal que está fazendo o seu TCC na faculdade, que eu tenho ajudado uma turma aí, as pessoas que têm um negócio que estão perdidas, não sabem o que fazer, como reaver. Vamos fazer um programa aí, Paulo, para ajudar o pessoal a botar a casa em dia aí. Bora. Fico contente, vocês... Tô dentro. Show de bola. Vocês 3 são pessoas especiais, contem comigo e eu fico à disposição de vocês aí, sempre que possível e necessário. Tá? Então, mais uma vez, quem precisa aí do Procon, tem os canais do Procon. Os 3 aqui conhecem todos os nossos contatos, que também podem falar com eles. A nossa comissão, como o Paulo falou, a gente sempre participou dos eventos, das palestras, dos encontros, e assim sempre será, né? Então somos parceiros, eu sou parceiro, eu sou membro da comissão, tenho a minha caneca aí que eu ganhei, né, Oliveira? Então, conte comigo e vamos seguir junto. Vão vir momentos difíceis, mas não impossíveis. Eu acredito que nós tomamos uma chacoalhada, Paulão, para sair da zona de conforto e mostrar toda a nossa criatividade e nossa força, né? Eu acho que tempos bons virão, difíceis, mas tempos bons. Obrigado, agradeço vocês, e sempre que vocês quiserem e eu puder, eu participo do que vocês quiserem. E tem um ditado que já fala que calmaria não faz bom marujo, né? Do bom marinheiro. Tem que vir, parece isso aí, para dar uma chacoalhada. É isso aí. Isso aí. E não tem outra saída, né? Depois de uma dessa, ou você melhora, quem fica na mesma, acho que não aprendeu a lição, né? Pois é. E quem sair mais forte, aprendeu a lição. Com certeza. Só queria acusar aqui o Dr. Sidney Romão, presidente da 103ª subseção da OAB Prudente. Entrou no final de tarde, mas veio prestigiar aqui. Que prazer. Muito bom. Com o Rafael também Antunes, a Izuconelli, que é membro do Rotary Club aqui de Sapopemba. Obrigado, Rafael, pela audiência. Perfeito, é isso aí. Eu então vou deixando minhas considerações também. Eu gravei vídeo hoje, galera. Hoje vai um vídeo novo lá para o canal Penal com PH. Eu vou falar um pouquinho sobre esse temor que o pessoal tá de... Será que se eu sair na rua agora eu vou poder ser preso, eu vou poder ser conduzido à delegacia? Então eu vou dar uma esclarecida nesse assunto, tanto constitucionalmente quanto pelo viés do direito penal brasileiro. E depois também vai para o Jus Brasil como forma de artigo, né? E usei o professor Capês para falar. Inclusive, eu queria que o Trita mandasse um abraço nosso aqui, todo o nosso respeito pelo professor Fernando Capês. E parabéns pelo trabalho no Procon. Continue assim, sempre que quiser, está aberto aqui, né? Nossos estúdios vão estar abertos, nossa live também está aberta para você e para todos do Procon participar, tá bom, Trita? Obrigado. Você sabe que nós temos uma restrição, né? A gente não pode participar de qualquer coisa, tal, mas eles sabendo que era aqui com vocês e você que trabalhou com a gente, foi nosso parceiro aí, ele com todo prazer liberou a minha participação e nós vamos trazer ele ainda para bater um papo com vocês aí também, Paulão. Perfeito, show de bola. E mandar um recado, então, pessoal, fica com Deus aí em casa, fique em casa, todo mundo aí consciente. Se for comprar abuso, já sabe, Procon, que lá resolve de verdade. Abraço a todos, boa noite, até segunda que vem.
Grande beijo. Amém. É isso aí, pessoal. Boa noite. Até mais.